3, 2, 1, metoneiro no ar! Olá, meus amigos! Hoje nós vamos falar sobre o Fiat Tipo e o Fiat Tempra. Na verdade, o Tempra ele é um derivado do Fiat Tipo. Então eu vou falar os dois nesse mesmo vídeo. Então se você quiser saber mais sobre o Tipo ou sobre o Tempra ou sobre os dois, assiste esse vídeo até o final. Em 1988, na Itália, foi lançado o Fiat Tipo porque a Fiat queria alcançar um público diferente, porque até então a Fiat só fazia carros populares. O Panda era carro popular, tinha o Uno europeu também que era carro popular, e ela queria um carro um pouquinho mais luxuoso, um pouquinho mais requintado para alcançar um público mais exigente. E o Fiat Tipo saiu esse ano na Itália com vários tipos de motores. Motor de 1.100 cilindradas que rendia 54 cavalos, motor de 1.400 cilindradas que rendia 95 cavalos, motor de 1.800 cilindradas que rendia 112 cavalos, motor de 1.800 cilindradas, 16 válvulas que rendia 132 cavalos e o motor 2.0 16 válvulas que rendia 142 cavalos. Além desses motores, teve dois motores a diesel também, que na Europa é muito comum carros a diesel, porque o diesel é mais barato que tanto que o etanol quanto a gasolina, embora lá na Itália eles não falam que é gasolina, eles falam que é benzina, a gasolina na Itália. Então a benzina ela é mais cara que o diesel, lá eles não usam o etanol, eles não usam álcool. O álcool é meio que uma exclusividade do Brasil, porque aqui o Brasil ele é muito rico em cana-de-açúcar, que é uma das matérias-primas para fazer o etanol. E esses dois motores a diesel, um de 1.700 cilindradas, que rendia 82 cavalos, e o outro de 1.900 cilindradas com turbo compressor, é um turbo diesel, que rendia 137 cavalos. Em 1990, na Itália, é lançado um derivado do Tipo. É lançado o Fiat Tempra. Ele é a frente do Tipo, o painel do Tipo, nesse ano, só que com a traseira sedã. A sedã com a traseira levantada, do jeito que era muito comum na Europa, os sedãs com aquela traseira mais alta. Acabou depois de um tempo ficando comum aqui no Brasil também, mas aqui era mais comum os sedãs, você vê pelo Opala, pelo Del Rey que tinha aqui, que eles são sedãs com a traseira mais baixa. O próprio Monza antigo, depois ele passou a ter uma traseira mais alta, mas os primeiros Monza também tem a tampa do porta-malas um pouquinho mais baixa. Por falar no porta-malas do Tempra, esse porta-malas ele tinha 413 litros, é um porta-mala bem grande. E o nome Tempra é derivado da palavra tempere. Tempere que era usado para temperar, fazer o aço temperado para fazer o Tempra, daí que vem o nome Tempra. O Tempra ele tinha os mesmos motores que eram oferecidos no Fiat Tipo, exceto o motor de 1.100 cilindradas, porque já no Fiat Tipo ele já era fraco. Imagina o Tempra, que era um sedã maior e um pouco mais pesado. Ia ser muito fraco. E o Tempra também ele tinha uma opção de câmbio automático de 4 velocidades. Você podia pagar mais e ter o câmbio automático ou não ter. Em 1991, o Tempra é lançado aqui no Brasil. Ele é lançado aqui no Brasil com algumas diferenças do europeu. O do europeu, o espelho retrovisor era igual ao do Fiat Tipo. O do Fiat Tempra ficou um retrovisor um pouquinho maior, com duas hastes que prendia ele no carro. A luz de placa, na verdade, onde fica a placa traseira, ele começa a ter uma moldura própria da placa traseira. E o motor do Tempra brasileiro era diferente dos motores europeus. Nenhum dos motores europeus foi usado, pelo menos não nesse primeiro Tempra brasileiro. O Tempra que foi lançado aqui no Brasil com motor 2.0 OHC, que rendia 99 cavalos. E nesse ano que o Tempra foi lançado aqui no Brasil, lá na Europa é lançado uma perua, que é um Tempra, só que perua, que foi chamado de Tempra SW. SW significa Station Wagon. Em 1992, esse Tempra SW, essa perua do Tempra, começa a ser produzida aqui no Brasil também. Ou seja, agora tem o Tempra e a perua do Tempra. Ainda não tem, o Fiat Tipo não chegou ainda no Brasil. Agora lá na Europa ele foi lançado primeiro. Em 1993, o Fiat Tipo na Europa ele ganha uma versão 4 portas, 5 portas na verdade, se for contar a tampa do porta-malas como porta. E o Tempra aqui no Brasil ele ganha uma outra opção de motor, ele ganha um motor 2.0
de 16 válvulas que rendia 127 cavalos. Só que na propaganda a Fiat falava que ele rendia 145 cavalos. Propaganda meio que enganosa. Falava que tinha mais cavalos, aí a Fiat falava que no documento ele falava que era 127 para pagar menos imposto. Só que se você pegasse um carro com algum outro carro que tinha um pouquinho mais de cavalos, uns 130, 137, você via que o outro carro era bem mais rápido, ou seja, ele realmente tinha 127 cavalos, não os 145 que era dito na propaganda. E nesse ano de 1993 é lançado aqui no Brasil o Fiat Tipo. O Fiat Tipo no Brasil ele é lançado com nenhum dos motores que ele tinha no Fiat Tipo europeu. Ele foi lançado com motor 1.6 IE de 82 cavalos. Esse motor ele foi herdado do Uno. O Uno 1.6 IE usava o mesmo motor do Fiat Tipo. Eles pegaram o motor do Uno e botaram no Tipo, e todos os artigos de luxo do Fiat Tipo europeu, todos eles foram suprimidos, foram tirados do Fiat Tipo, inclusive a padronagem dos bancos. Aqui ele teve uma padronagem dos bancos bem inferior, ele não tinha luxo, o Fiat Tipo, ele não era luxuoso. Eu lembro que falava até que ele era um Fiat Uno, só que um Fiat Uno grande, um grande Uno. O Fiat Tipo brasileiro ele tinha direção hidráulica, ele tinha como opcional o ar-condicionado, tinha também como opcional o banco do motorista com regulagem de lombar. Podia regular a lombar no banco do motorista, tinha um negócio redondo aqui do lado que se regulava a lombar. E a Fiat nesse ano passou de ser amada pelo brasileiro a odiada pelo brasileiro. Porque o que é que aconteceu? O Fiat Tipo, quando ele colocou o motor 1.6 do Uno, do Fiat Tipo aqui no Brasil, o motor 1.6 no Uno, ele dá até uma pegada esportiva. Porque o Uno, como ele é um carro leve, ele é um carro ágil, o motor 1.6 ficou bem acertado. Só que o Tipo não era um carro leve, ele era um carro pesado, ele era um carro maior, pesado. Então o motor do 1.6 ele precisava de mais aceleração para poder fazer as mesmas coisas que um motor maior. E aí, adaptada à direção hidráulica europeia, o que acontecia? Se ia manobrar o Fiat Tipo, se você virasse o volante do Fiat Tipo até o final e ia dar uma acelerada um pouquinho mais forte, porque o motor é mais fraco para um carro pesado, a bomba girava um pouquinho mais rápido e dava uma alta pressão na mangueira da direção hidráulica, e essa mangueira estourava. Quando essa mangueira estourava, de duas ou uma, ou o fluido hidráulico da direção hidráulica caía no chão e você só ficava com a direção pesada, não acontecia muita coisa, ou ela caía em cima do escapamento. Quando ela caía em cima do escapamento, o Tipo virava uma bola de fogo. Em 1994, o Tipo ele recebe melhorias na questão de segurança. Ele também recebe o motor 2.0 que rendia 105 cavalos. E também é lançado nesse ano o Tipo SLX. Esse Tipo SLX ele tinha uma pegada um pouquinho mais esportiva. Ele tinha um motor 2.0 de 16 válvulas que rendia 127 cavalos. E esse Fiat Tipo ele tinha como opcionais que não tinha no Tipo apoio, descanso de braço central para os ocupantes do banco dianteiro. Ele tinha freio ABS como opcional e ele tinha também airbag como opcional. E esse ano de 94 é lançado, no caso do Tempra, o Tempra Style. Ele era um Tempra com turbocompressor, ele tinha motor 2.0 com turbocompressor e intercooler. Ele era lançado em 94 com o modelo 1995. E esse Tempra com turbocompressor, ele tinha um motor 2.0 turbo que rendia 165 cavalos. Ele tinha também como opcional o controle digital do ar-condicionado. O ar-condicionado podia ter o controle analógico ou digital, você podia pagar mais e ter o controle digital do ar-condicionado. Em 1995, o Tempra recebe o título de um carro do ano. Ele também recebe o título do carro mais veloz do Brasil. Esse título foi cedido pela revista Quatro Rodas. E esse ano o Tipo ele deixa de ser produzido na Europa. Ele continua sendo produzido apenas no Brasil. Na Europa ele parou de ser produzido para dar o seu lugar para o Fiat Brava. Enquanto isso, aqui no Brasil, na tentativa de resolver o problema do Tipo da mangueira, da direção hidráulica que estourava e ele virava uma bola de fogo, eles fizeram um recalque, que não foi bem sucedido, o problema continuou. Aí, para contornar o problema, a Fiat falou que o problema do Tipo pegar fogo era que o brasileiro tinha mania de lavar o motor, ou o cofre do motor, com óleo diesel. E o encharque de óleo diesel acabava incendiando o carro. Daí, donos de Fiat Tipo, indignados e se sentindo lesados pela Fiat, fizeram um grupo, que é
a Associação de Proprietários de Tipo Vítimas de Incêndio. E esse ano foi computado 127 casos de incêndio em tipos. Em 1996, o Tempra ele recebe uma reestilização. Ele recebe faróis menores com foco duplo na dianteira. E ele recebe na sua traseira, nas suas lanternas, onde fica a luz de seta e a luz de ré, em formato de gota. Antes eram uns quadradinhos, agora ficou em formato de gota a seta e a ré. E esse ano a Fiat faz um segundo recal no Fiat Tipo, que dessa vez resolveu o problema da direção hidráulica estourar. Ele resolveu esse problema, só que o Tipo já tinha pegado fama de carro ruim. Tinha até uma coisa que falavam na época, que era Fiat Tipo lixo. Ou seja, essa má fama começou a impactar nas vendas, as vendas começaram a cair. E em 1997, devido às baixas vendas do Fiat Tipo, o Fiat Tipo é tirado de linha. Ele é tirado de linha com 12.500 unidades de tipos produzidas. E nesse ano, o Tempra 2.0 8 válvulas, o motor 8 válvulas, ele passa a ser oferecido apenas na versão SX, que a versão SX era a versão mais básica do Tempra. E o motor 2.0 de 16 válvulas passa a ser oferecido apenas na versão HLX, que era a versão intermediária do Tempra. E o Tempra Style continua com o motor 2.0 turbo. Em 1998 é lançado o Tempra City. Esse Tempra City era uma versão do Tempra mais sofisticada, só que vendeu pouco. Não foram muitos Tempra Cities que foram vendidos. E esse ano o Tempra recebe sua última restilização. Ele recebe agora uma restilização na parte dianteira, que o para-choque passa a ficar com a grade dianteira integrada ao para-choque. O desenho do para-choque traseiro também muda. E esses para-choques eram da cor do carro. E também o seu interior muda para a padronagem interna de forração de porta, de forração de banco. E nesse ano de 1998, o Fiat Tempra Style, que ele era o Tempra com turbo compressor de fábrica, ele é tirado de linha. Em 1999, o Fiat Tempra, todos os modelos do Tempra, seja Tempra SW, SX, todos os modelos de Tempra foram tirados de linha. Eles saíram de linha para dar espaço, o seu lugar, para o Fiat Marea. O Fiat Marea tinha sido lançado em 1998 e ele já foi lançado para ocupar o lugar do Tempra. O Tempra até então ele era o maior carro que a Fiat já produziu. Para você ter ideia, o Tempra ele tinha até shift control. Ele era uma opção mais antiga do computador de bordo. Ele tinha a opção, ele indicava se uma lanterna traseira ou farol, qualquer coisa se estivesse queimada, para você ir lá e trocar. Ele era uma coisa muito útil. E o Tempra foi o primeiro carro brasileiro a ter esse item de série. O Tempra foi tirado de linha no Brasil com 204 unidades, 795 Tempras produzidos. E na Europa ele foi tirado de linha com 334 mil Tempras e 300 unidades produzidas, o que dá um total de 539 Tempras e 95 unidades de Tempras produzidos no mundo. E você lembra que quando eu falei em 95 o Fiat Tipo que ele foi tirado de linha na Europa, eu não falei em unidades de Fiat Tipos produzidas. Por que eu não falei naquele momento dos Fiat Tipos produzidos? Porque em 2015 o Fiat Tipo é relançado na Europa. Ele é relançado na Europa com um novo desenho, uma nova plataforma, uma geração 2 na verdade do Tipo, porque quando muda a plataforma muda a geração. E devido à má fama que o Fiat Tipo ganhou aqui no Brasil, a Fiat resolve não produzir esse Fiat Tipo novo no Brasil. Ele foi produzido apenas na Europa. E em 2021 ele quebra o recorde de carro mais vendido. Ele quebra o recorde de carro mais vendido, na verdade, nesse ano de 2021, com 160 mil unidades de Fiat Tipo produzidas nesse ano 2021. Esse Fiat Tipo novo, ele foi tirado de linha em 2023, com 670 mil unidades de Fiat Tipo produzidas. Bem, meus amigos, se você assistiu esse vídeo até aqui, o que você faz quando você assiste um vídeo desse até aqui? Senta o dedo no like, vai de voadora no like. E se você não é inscrito nesse canal, meus amigos, eu te convido a se inscrever nesse canal. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, meus amigos.